pretende visitar Roma um dia tem agora um livro para se guiar pelos principais pontos históricos. Perder os detalhes da Cidade Eterna é muito fácil. O caos, a obrigação de visitar os monumentos mais famosos e a falta de tempo fazem muitos que visitam Roma deixar muita coisa para trás. Para evitar isso, o diretor do Instituto Cervantes reuniu os segredos de monumentos de origem espanhola que quase ninguém conhece, no livro Um Jubileu Espanhol. É um livro que realmente interessa a todos os visitantes, tenham fé ou não, sejam peregrinos ou visitantes. É um livro que é quase como uma caça ao tesouro. Com ele em mãos, você pode descobrir uma Roma escondida. Aquele beco onde você esteve 20 vezes, vai descobrir que existe um cantinho ligado a uma cultura provavelmente espanhola. Sérgio Rodrigues lembra que 4 das 7 universidades pontifícias de Roma são espanholas, assim como a origem da Congregação para a Difusão da Fé. A presença hispânica em Roma tem 2 destaques principais. O primeiro é o Papa, que fala espanhol, e o outro diz que 46% dos católicos no mundo falam espanhol. A Espanha fundou ordens, criou igrejas e palácios. Foi só então que percebi que Roma não podia ser totalmente compreendida sem as contribuições espanholas e que, ao mesmo tempo, a Espanha era o país que mais influenciava Roma. Houve imperadores espanhóis, Trajano, Adriano e também Sêneca e grandes pensadores que contribuíram para a cultura romana em geral. A Praça Navona, ao lado da conhecida Basílica de Borromini, é o Palácio de Torres, de propriedade de uma família de Málaga. Seus tetos são feitos com o primeiro ouro que veio da América, assim como na Basílica de Santa Maria Maior. São segredos que não se pode guardar. No final, as pessoas ficam maravilhadas em descobrir tudo isso. Quase por responsabilidade, escolhi escrever tudo e fazer um livro. Com seu livro, mais pessoas vão conhecer os tesouros espanhóis que se escondem na cidade de Roma, que já foi uma das mais poderosas do mundo. Um documentário gravado em um convento de Cuba conta como é a vida de 13 religiosas que, enclausuradas, fabricam cerca de 1 milhão de hóstias por ano. Uma ilha dentro de outra ilha, onde a vida acontece perfeitamente entre a oração e o trabalho. 1 milhão de hóstias é o título do documentário que se passa no convento de São José e Santa Teresa, onde estas religiosas fabricam todas as hóstias de Cuba. Em 2010, passando por Havana, nos deparamos com uma imensa construção que ocupava um quarteirão inteiro de casas. Descobrimos que era um convento de clausura. Naquele momento, nos chamou a atenção porque pensamos: um convento de clausura em Cuba dos irmãos Castro? Achamos muito curioso. Por isso, eles decidiram contar esta história. Com uma câmera, conseguiram gravar o dia a dia das 13 carmelitas que fazem 1 milhão de hóstias que são distribuídas em todas as paróquias do país. Eles ainda tiveram a oportunidade de visitar algumas dessas paróquias para mostrar o cotidiano dos católicos que mantêm a fé, apesar das dificuldades de um regime ditador. Não foi fácil gravar na ilha, inclusive pela resistência que as próprias religiosas tiveram a princípio. Tinham dito que não era o momento, que tínhamos que esperar por um sinal. E esse sinal demorou 4 anos. E, finalmente, quando puderam gravar, o fizeram como se fossem uma família em férias, tudo para não levantar suspeitas das autoridades. Porém, outros ares já sopravam em Cuba devido à mudança na relação com os Estados Unidos. Mudança e esperança eram as palavras que começavam a ser ditas. Uma exposição apresenta o resultado de 30 anos de escavações arqueológicas do antigo Fórum Romano. Os arqueólogos insistem em dizer que uma vida inteira não é tempo suficiente para descobrir tudo que esconde o Fórum Romano. Este lugar, que parece somente uma vasta superfície de terra, era o coração não apenas do Império Romano, mas também da cidade dos séculos posteriores. Por isso foi possível encontrar nas escavações peças tão pequenas e delicadas como estes talheres, esses óculos, ou ainda estes aparelhos de barbear de quase 1000 anos de idade.
Essas descobertas são parte de um dos mais importantes sítios arqueológicos já encontrados na Cidade Eterna. Viemos para entender bem como eram as casas dos aristocratas nos séculos IX e X, e como eram as casas da maioria das pessoas que viveram em Roma nos séculos X e XI. São vestígios da vida cotidiana no Fórum Romano. A vida mudou completamente após o ano 113 d.C., quando os grandes monumentos do Império já não eram levantados nessa região. Porém, tudo que os fóruns esconderam durante séculos podem agora ser vistos nesta exposição em Roma. Incluem todas as informações sucessivas sofridas nesta área e que mostram uma privatização da região onde pequenas fábricas, casas e lojas foram construídas. Também vemos a intervenção do cardeal Michele Bonelli, que construiu o bairro Alessandrino. Desta área demolida por Mussolini foram extraídos os chamados tesouros da Via Alessandrina, retirados desta delicada obra de arte representando um casal. Ali havia, por exemplo, fornos onde eram feitas cerâmicas compradas e vendidas em ruas estreitas, onde havia intensa atividade comercial. 30 anos de escavações revelaram grandes e pequenas descobertas como dedais, vidros de perfume e alguns brincos. Algumas igrejas foram construídas no Fórum Imperial, ao lado de algumas casas. Há também ainda algumas ruínas, algumas cruzes e esta medalha de São Nicolau de Bari. Embora pareça incrível, ainda há inúmeras peças sob este terreno. Estas são apenas algumas delas, mas muito ainda há para ser descoberto desses séculos da história romana. O programa de hoje está terminando, a gente volta sábado que vem, a partir do 12h15. Uma boa tarde e bom fim de semana para você.